Eu acho... Flávio, eu acho que agora tá gravando, tá aqui, gravando. Então vamos começar o nosso papo rápido para o Centro de Estudos Barão de Itararé. Estava conversando com o Flávio antes da entrevista aqui. O Bolsonaro conseguiu destruir a imagem do Brasil no planeta, no mundo, né? Tá derretendo a imagem do país no exterior. O país virou motivo até de chacota, né, da imprensa internacional, da imprensa europeia. Eu vi outro dia um programa de TV de Portugal tirando o maior sarro do Bozo, né, do capetão aqui, do Bolsonaro, né? Então, o país passou a ser tratado, inclusive, como um apêndice dos Estados Unidos, né, um vira-latazinho sarnento do Trump, né? E os impactos vão ocorrendo em todas as áreas, né? Turismo, agricultura, todas as áreas têm impactos dessa deterioração da imagem do Brasil. Para entender melhor essa situação humilhante que o país passa, é que eu optei por uma conversa com um grande amigo, Flávio Rolf de Aguiar, né? Eu tive o prazer de conhecer, tive algumas vezes com o Flávio. A última vez que eu lembro foi numa atividade da Carta Maior, do grande amigo Joaquim Palhares, grande lutador, né? Só para dizer aqui que o gaúcho, né, Flávio Aguiar, é jornalista, é escritor, é professor, tradutor, autor, coautor e organizador de mais de 30 livros de crítica literária, poesia, contos, né? É graduado em letras pela USP, professor da USP, mestre e doutor, e já orientou mais de 40 teses de mestrado e doutorado. Esse novo sinistro da educação, Decotelli, deve ficar com a baita inveja do Flávio. Sujeito fraudando o currículo, é uma coisa impressionante. Atualmente, o Flávio reside em Berlim, está lá há 13 anos, né? E de Berlim tem acompanhado o Brasil, né? E tem feito vários comentários, escrito vários textos, dado várias entrevistas sobre essa visão da Europa sobre o Brasil, né? Então, o Flávio é correspondente de várias publicações, é correspondente da Carta Maior, né? Carta de Berlim, né? Um belíssimo trabalho, belíssimo texto, sempre delicioso, né? Tem coluna na Boitempo, na editora Boitempo, no blog da Boitempo, Rede Brasil Atual, faz comentários sempre para TVT, para a TV dos Trabalhadores. Flávio, eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo você ter topado esse bate-papo com 5 horas de diferença entre São Paulo e Berlim. Te agradeço muito, de coração, viu? Olha, Miro, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra participar dessa programação aqui, ainda mais com o Centro, o Barão de Itararé, né? E realmente, para mim é sempre um grande prazer, inclusive não só participar desse tipo de atividade, mas te reencontrar, inclusive, como tu disseste, a última vez nós nos vimos faz bastante tempo, foi numa atividade da Carta Maior, e eu também acompanho o teu trabalho da mídia e na nossa independente, alternativa e de fato independente aí no Brasil, né? E gosto muito tanto das atividades do Itararé como das tuas colunas e as coisas que tu escreves com regularidade. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço de coração. Vamos nós. Você tem acompanhado diariamente o que a imprensa europeia, a imprensa alemã, tem escrito, falado sobre o Brasil, né? Nos governos Lula e Dilma, o Brasil teve uma grande projeção, né? Adotou-se aquela chamada política externa altiva e ativa. Então, o Brasil passou a ter um papel muito protagonista no cenário internacional. Com o golpe do impeachment contra a Dilma, né? E agora, com o governo Bolsonaro, o Brasil está descarrilhando, está derretendo. Como que a imprensa europeia tem acompanhado isso? O que a imprensa europeia fala hoje do Brasil, Flávio? Olha, eu vou frisar 2 aspectos aqui. Na atual conjuntura, primeiro, e depois eu queria me referir também a um aspecto mais estratégico, de longo prazo, porque, como tu disseste, eu estou morando aqui desde 2007 e tenho acompanhado essa cobertura, né? Começou lá quando eu vim para cá o Lula, depois passou pela Dilma, veio o golpe de 16, o Temer e agora o Bolsonaro. Na atual circunstância, a imagem do Brasil, o tratamento dado ao Brasil é o pior possível.
e pelo menos ao governo brasileiro, né? E é pior assim, na questão ambiental, que tem uma grande repercussão sempre aqui na mídia europeia, né? As atitudes do Roberto Salles, o ministro do Desambiente, vamos chamar assim, né? Ele Ministro da realmente Devastação Ambiental. da devastação ambiental repercute muito mal aqui, né? Também, claro, junto com essa questão ambiental, vem a questão dos povos indígenas e quilombolas, que é um outro assunto também, que tem uma repercussão sempre muito grande aqui na mídia, e, de fato, a imagem que o governo Bolsonaro projeta é a pior possível. O tratamento dispensado é sempre aquele dizendo que esse homem, esse governo é um perigo para o Brasil e é um perigo para o mundo, né? Então, isso não apenas em termos de mídia, né? Mas, por exemplo, o Bolsonaro conseguiu abrir uma frente muito desagradável com o presidente francês, Emmanuel Macron, independentemente, às vezes, não é que eu concorde com o Macron e tudo, não se trata disso, mas realmente partiu até por coisas do tipo de insulto pessoal, né, membros do governo dele falando mal da mulher, do homem, imagina, coisas que ferem completamente o decoro diplomático e de governo aqui, né? É absolutamente indesejável. Sem falar nas atrocidades que o Ernesto Araújo, nosso chanceler, faz, né? Eu devo dizer, eu sou testemunha disso, né? Que a imagem, por exemplo, que o Itamaraty projetava no mundo era de uma diplomacia profissional, extremamente competente, de carreira equilibrada, de carreira realmente assim estruturada, né? E isso eu posso testemunhar disso, isso chegou a atravessar a próprio período da ditadura, né? Foram poucas vezes em que o governo brasileiro, isso desde o Império, né? Foram pouquíssimas vezes em que o governo brasileiro teve esse alinhamento automático com o governo norte-americano, né? Isso aconteceu no passado, por exemplo, logo depois da primeira queda do Getúlio Vargas, né, quando subiu o Marechal Eurico Gaspar Dutra à presidência, que a Guerra Fria estava começando e a diplomacia brasileira se alinhou quase que automaticamente dos Estados Unidos. Depois voltou para trás, com o governo do Getúlio, Juscelino, Jânio, etc. Aí, quando veio o golpe de 64, e logo de imediato, o governo brasileiro também se alinhou automaticamente com o governo dos Estados Unidos. Teve até aquela famosa frase do então embaixador, que eu cheguei a encontrar pessoalmente, o Juracy Magalhães: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Na verdade, acho que ele nem se deu conta, é uma paródia de uma frase de um filme norte-americano, que é uma comédia, onde se diz, né, what's good for General Motors is good for the USA. O que é bom para General Motors é bom para os Estados Unidos. Então, até nisso, o nosso embaixador, então, estava copiando, não era... Agora, desta vez, o Bolsonaro e o Ernesto Araújo conseguiram uma proeza, porque eles alinharam não apenas a diplomacia brasileira, que hoje também passa por um vexame mundial, com o governo norte-americano, eles alinharam a diplomacia brasileira com uma ala do Partido Republicano. Isso nunca existiu. Quer dizer, um governo brasileiro se alinhar com a ala de um partido, não é nem com o governo, o establishment norte-americano, isso nunca aconteceu. E, naturalmente, isso repercute com bastante intensidade aqui na Europa, embora as atitudes diplomáticas sejam sempre, digamos, às vezes de colocar panos quentes nisso, etc. Mas tem havido posições muito duras na mídia e fora delas. Por exemplo, a Alemanha e a Noruega estão questionando o auxílio que davam para a manutenção do Fundo de Proteção à Floresta Amazônica, porque o senhor Ricardo Salles queria pegar esse dinheiro, que não é pouco, para usar para indenizar, eventualmente, invasores de terras ilegais na Amazônia, entre outras barbaridades que ele queria cometer. Bom, agora tem um aspecto estratégico que eu queria também abordar, que é o seguinte: há uma certa medida em que o governo Bolsonaro ele tem algo de providencial para a mídia mainstream aqui na Europa, que segue uma doutrina liberal, às vezes até neoliberal,
estritamente, classificando de populista tudo que foge a essa doutrina. Então, criam até expressões, para mim, esdrúxulas, como o populismo de esquerda, populismo de direita. Então, o Bolsonaro é populismo de direita, o Lula, o Morales, o Evo Morales seriam populistas de esquerda e assim por diante. Né? Uhum. A cobertura da mídia aqui sofreu uma inflexão negativa para o Brasil a partir de 2013. O que aconteceu em 2013? Já estávamos no governo Dilma, no primeiro governo Dilma. Né? Em 2013, o Roberto Azevedo, diplomata brasileiro, derrotou na Organização Mundial do Comércio o candidato que era o preferido dos Estados Unidos, da União Europeia e adjacências, como Austrália, e o Canadá e outros países desse tipo. Né? E ali, eu me lembro, eu fiz a cobertura em 2013 dos 10 anos do Conselho Social que o governo Lula tinha criado em 2003, lá em Brasília. E o Roberto Azevedo fez uma das palestras, e ele disse, olha, pessoal, eu vim dizer aqui, claro, ele foi mais elegante do que eu estou falando agora, mas eu vim dizer aqui que a lua de mel do Brasil com a mídia internacional acabou, porque daqui para frente vai ser ladeira acima, né? Coisa que se confirmou. Quer dizer, a cobertura dada ao governo Dilma já foi bastante negativa, inclusive levando a situações paradoxais, porque quando começaram as manifestações contra o governo, se apresentavam essas manifestações assim, são manifestações de democratas autênticos que estão se voltando contra um governo populista, um governo que herda esse populismo tradicional da América Latina. Chegou ao ponto, numa certa altura, o Le Monde francês se deu conta do que estava acontecendo e escreveu um editorial pedindo desculpas ao seu público, dizendo que havia feito uma cobertura errada das manifestações contra Dilma Rousseff. Né? E, então, há uma questão assim de que esse momento em que a esquerda, ou centro-esquerda, seja lá como se queira classificar, da América Latina, se tornou dominante, né? Isso incomodava também esse pensamento liberal, neoliberal, mainstream, que domina, não só na mídia mainstream europeia, mas domina também na União Europeia, domina na maior parte dos governos da União Europeia. Aqui eu costumo dizer que, salvo uma outra exceção, aqui na Europa existem dois governos realmente de esquerda, o de Portugal e o do Vaticano. Pasme, chegamos. Eu, que sou egresso de um colégio jesuíta do Bom Tempo, autoritário, raio que o parta, fui até expulso desse colégio. Né? Agora eu estou dizendo, não, é o Vaticano, né? Era só salvação, eu quero ser coroinha do Vaticano. Né? Bom, camarada Papa Chico. Coroa eu já sou, agora eu quero ser coroinha no Vaticano, vou me exilar lá. Bom, mas enfim, o fato é esse, quer dizer que... Agora, isso cria uma esquizofrenia, né? Isso cria uma esquizofrenia, né? Porque faz a crítica ao Bolsonaro, vê o governo Bolsonaro como um governo de destruição da Amazônia, de genocídio dos povos indígenas, né? Como um governo conservador, ao mesmo tempo tem uma postura de defesa do neoliberalismo que acaba, então, coisa contraditória. A questão, a saída dessa contradição é ver também, dizer que o Bolsonaro, ele, na verdade, se tornou uma pedra no caminho desse pensamento, que mesmo aqui na Europa, o pensamento neoliberal, ele não é mais hegemônico. Ele é o pensamento dominante. Mas ele está mal das pernas também. Ele tem vários problemas, inclusive com a pandemia aqui também, houve vários problemas, né? E várias correções de rumo, inclusive o Macron, a Angela Merkel estão tentando criar, por exemplo, um fundo gigantesco de bilhões de euros aqui para socorrer as economias mais debilitadas, né, por essa epidemia, agora esse fechamento todo que houve no plano econômico. Né? Mas o Boris Johnson salvo pelo sistema público de saúde, né? Ele mesmo fazendo elogios ao sistema público. E assim mesmo a esquerda do partido
tem uma crítica muito contundente da destruição que foi feita do sistema público de saúde na Inglaterra. Há um filme muito interessante, chama-se 1945, o filme, e ele mostra, esse filme ele é um documentário, né, sobre daquele, como é que chama, o cineasta, que fez esses filmes agora sobre os velhos na Inglaterra, filmes de ficção muito bons. Isso mesmo. Tá? Ele fez esse documentário mostrando como que, a partir do governo Thatcher, o sistema de saúde pública na Inglaterra começou a entrar em declínio, né? E ser duramente atingido pelas políticas neoliberais, coisa que levou também inicialmente a um desastre do tratamento dado à pandemia na Inglaterra, até o momento em que o próprio Boris Johnson caiu doente, né? E foi para o hospital, ser tratado inclusive por imigrantes, que foram os que cuidaram dele lá, 2 imigrantes lá no hospital. Mas então, por exemplo, um outro exemplo que eu queria sublinhar aqui, veja só, a esquerda latino-americana foi uma pedra no sapato aqui desse pensamento dominante na Europa, porque ela era que nem o besouro, esse nosso besouro, o cascudo, que supostamente, é claro que isso é uma suposição, supostamente ele não deveria voar, mas, no entanto, se ele não voa, ele avoa, né? A esquerda latino-americana avoava, fazia proezas, tirava gente da miséria. Quando a pobreza aumentava no resto do mundo, inclusive aqui na Europa, na América Latina, no Brasil em particular, milhões de pessoas saíam da miséria, saíam da pobreza, chegavam a níveis de consumo da classe média, ou pelo menos da classe média baixa, ou coisa desse tipo, né? Isso incomodava muito, tanto incomodava que, veja bem, a União Europeia reconheceu imediatamente o Guaidó como presidente de facto da Venezuela. Um erro monumental do ponto de vista diplomático, que hoje até o Trump está tentando corrigir, está tentando se livrar, digamos, dessa figura, que é realmente uma figura sinistra, né? É um farsante também, né? Segundo, o Brasil foi o primeiro governo no mundo a reconhecer o governo golpista da Bolívia, recente. Agora, o segundo foi a União Europeia. O governo da União Europeia reconheceu o governo golpista e achou que o problema todo era que o Evo Morales queria se perpetuar no poder, né, quando ele tinha, na verdade, ganho legitimamente uma eleição. Então, são essas contradições. Agora, o Brasil voltou a ser esse país que é cronicamente inviável, cronicamente que não dá certo. Isso satisfaz muita gente no Brasil também. Eu leio críticas aí, muitas vezes feitas pela esquerda, igualmente, né, que diz, aqui não tem jeito, aqui é isso mesmo, o povo é sempre enganado, né? As grandes empresas patrocinaram o Bolsonaro, a mídia tradicional foi complacente com ele, para não dizer cúmplice, né? E o povo paga o pato, né? Então, isso termina, de certo modo, prevalecendo aqui também. Agora, de todo modo, eu devo dizer que o comportamento atual predominante na mídia europeia aqui, inclusive porque aqui também existe mídia alternativa, não tem tanta importância quanto tem no Brasil, por exemplo, mas existe, né? O comportamento dessa mídia em relação ao Bolsonaro é integralmente realista e contundente, né? Assim, eles realmente têm apontado problemas de natureza muito grave que estão ocorrendo no Brasil. Se eu entendi, Flávio, essa mídia europeia, essa mídia monopolista da Europa, mídia hegemônica europeia, ela saudou a derrota da esquerda, o golpe, a chegada né, seja na Bolívia, seja no Brasil, saudou em função do projeto econômico, em função de significar segurar esse besouro aí que ia voar, não é isso? Sim. Mas, por outro lado, hoje predomina uma visão crítica ao governo Bolsonaro, claro. É isso? Tá. É claro, é evidente, até porque o governo Bolsonaro tem apresentado realmente traços que lembram aqui na Europa coisas muito desagradáveis que aconteceram por aqui, fascismo, nazismo, e também há uma novidade aqui que, nesses últimos anos, de 3, 4 anos para cá, tanto a mídia quanto governos, mesmo conservadores, aqui têm se preocupado com o crescimento da extrema-direita de inspiração autoritária
e muitas vezes neofascista em toda a Europa. Não é só na Espanha ou na Itália, com o Salvini, não. Aqui na Alemanha mesmo. Né? Um dos partidos que mais cresceu aqui nos últimos tempos é a Alternative für Deutschland, que é um partido de extrema-direita. Tem vários membros deles que são assim muito lenientes em relação a coisas como o Holocausto, como o autoritarismo do nazismo, etc. Não chegam a falar bem do nazismo, mas também não falam mal. Não, legal. Mudando um pouco, indo para um outro ponto aqui. Um texto seu, essa semana, você fala que o Bolsonaro não tem comparação, não dá para comparar com outros governos de extrema-direita, não dá para comparar com Trump, não dá para comparar com outros governos de extrema-direita aí da Europa, né? Eu queria ouvir tua opinião por um tema que é polêmico. Muita gente no Brasil diz que o Bolsonaro é um gênio da política, é um estrategista extremamente sintonizado com isso que se chama dessa onda ultraconservadora do mundo, do Steve Bannon, que combinaria autoritarismo na política, visão regressiva nos costumes, nos direitos civis, né? Homofobia, machismo, né? E ultraneoliberalismo na economia. Então, essa seria essa onda conservadora no mundo que teria como um expoente o Steve Bannon, que coordenou a campanha do Trump, ajudou na campanha do Brexit, está aí na Europa articulando da extrema-direita. Então, muita gente diz que o Bolsonaro é esse gênio da política encaixado nessa orientação internacional. Outros dizem que o Bolsonaro é um imbecil completo, né? Um imbecil completo que pegou a onda, né? Que ele é fruto de uma circunstância. Você, aí de fora, com o olhar de fora, no olhar da Europa, acompanhando o que rola aqui no Brasil, qual a tua opinião? Curiosidade mesmo, o que você acha? Esse bicho é um imbecil completo ou é um estrategista para ficar na história? Primeiro, eu não chamaria de estrategista, mas ele é esperto. Eu diria assim que o Bolsonaro ele manifesta esse traço assim do idiota esperto, né? Ele é idiota porque ele só pensa coisas idiotas. Ele é inclusive manipulado pelo Carluxo, por exemplo, né? E ele admira pessoas idiotas, feito Olavo de Carvalho, que insulta ele responde de maneira assim subserviente, né? O Olavo de Carvalho se dirige a ele com termos inaceitáveis para uma pessoa comum, ainda mais para o presidente da República, né? E ele acaba se curvando perante essas pessoas, né? Eu diria que o Bolsonaro, primeiro, ele tem uma ideia fixa, porque tudo que ele faz, que ele diz, é copiado do Trump. Tudo. Absolutamente tudo, né? Então, se o Trump foi o primeiro que falou na cloroquina, então o Bolsonaro fala na cloroquina. O Trump disse que era uma gripezinha, então o Bolsonaro disse que é uma gripezinha. O Trump acusa a China, então o Bolsonaro, o Ernesto Araújo, o Weintraub, que são outros bonecos sentados no colo de ventrílocos, né? Eles acusam a China. E assim vai, quer dizer, então ele segue, ele tem realmente esse modelo, né, que ele é vagamente inspirado pelo Steve Bannon. O Steve Bannon foi um cara, inclusive, que brigou com o Trump, né? Isso é um outro traço também que o Bolsonaro tem em comum com o Trump. Ele termina fritando os auxiliares dele, né? O Trump fez isso à torta e à direita. Quer dizer, o último foi o John Bolton, que saiu agora, publicou esse livro demolidor contra o Trump. Eu não li ainda, não tive a oportunidade de ler, mas li outros livros, outras observações sobre o Trump que apontam para isso. Ele termina fritando aqueles que o ajudam, que o auxiliam, e o Bolsonaro faz isso. Olha, já vem acontecendo aí com a Weintraub, a Regina Duarte, agora, bom, o Taik não deu nem para saída, né? E outro, que eu penso que não vai dar nem para saída agora, é o Decotelli, que está pendurado numa situação em que ele mesmo acabou criando, né? Porque uma coisa é se ele não tem título, isso não impediria de ser ministro. Outra coisa é ter falsificado documentos.
falsificar declarações. Inclusive, ontem saiu aqui a declaração da Universidade de Wuppertal dizendo que ele nunca fez o pós-doutorado aqui. Ele disse que tinha passado 2 anos, ele passou 3 meses aqui fazendo uma pesquisinha que ele mesmo publicou no site da Fundação Getúlio Vargas, num alemão. Também não sou tão experto, mas eu consultei pessoas aqui, num alemão impecável, o que me faz suspeitar que não foi ele que escreveu, porque em português ele comete erros crassos, assim, coisas nas coisas que ele escreveu, no seu mestrado, nos abstracts e tal, está cheio de erro. Então, aquele alemão, para mim, não sei de onde que veio aquilo, né? Ou baixou um Goethe nele, num terreiro qualquer, ou baixou, ou subiu outra coisa nesse momento. Bom, agora, em relação a essas figuras de extrema-direita, inclusive atuais, não só as comparações tradicionais que fizeram com Mussolini, com Hitler, que são bárbaros, não estou defendendo esses canalhas da história para atacar o Bolsonaro, muito pelo contrário. Mas mesmo com líderes atuais como Viktor Orbán, da Hungria, o Salvini, da Itália, Le Pen, na França, né? o Geert Wilders, na Holanda, e assim por diante, o Bolsonaro ele tem uma característica pessoal dele muito grande, que é dele só, que distingue de todos os demais, que é a covardia. Bolsonaro, no fundo, além de todos os problemas que ele tem, ele é um covarde, porque ele fala grosso, ele ataca pessoas e grupos que ele vê como mais frágeis. Quem que ele ataca preferencialmente? É mulher, é quilombola, é índio, é a esquerda que se tornou alvo preferencial das perseguições judiciais no Brasil, né? Então, todos esses grupos, essas pessoas, que ele, LGBTIs, etc., que ele vê como mais fragilizados, ele ataca. Agora, diante das pessoas que ele identifica como tendo mais força, ele se curva. O Trump, ele mia, exatamente, ele mia com o perdão dos gatos, né? Ele mia realmente, né? Agora mesmo, quer dizer, ele começou a falar grosso em relação ao Supremo Tribunal Federal para defender a família, mas já começou a afinar agora, né? Ainda mais com essa história agora do Queiroz, que se materializou na casa do Wassef, né? Ninguém sabe como, porque o Wassef disse que ele não estava lá, que, não sei, deve ter caído de helicóptero, alguma coisa assim. Mas, então, o Bolsonaro tem essa característica muito diversa, que é da covardia. Agora, como covarde, ele se torna realmente muito esperto. Quer dizer, ele imita tudo que o Trump faz, ele imita de maneira bastante convincente, dando a impressão que é ele que inventa essas coisas, né? Então, ele, inclusive, está numa situação difícil, porque o Trump está querendo também se livrar um pouco dele. O Bolsonaro virou uma bomba relógio para qualquer lado que ele aponte, né? Então, eu penso realmente assim que ele não é um estrategista, não é um gênio, sim, ele tem uma dose de esperteza, ele inclusive se cerca de pessoas absolutamente devastadas do ponto de vista moral, quer dizer, todos eles. Basta ver aquela reunião do 22 de abril lá, não é? Aquilo também é outra coisa que nunca houve na história do país. Eu comparei essa reunião com a reunião que foi gravada também, e que existe uma ata, que quando foi baixado o ato 5, aquela reunião de missa sinistra de 13 de dezembro de 68, né? E é uma história, assim, foram ditas atrocidades ali também. Me lembro o passarinho dizendo, vamos deixar os escrúpulos para lá, vamos instituir a ditadura, mesmo como se nós não tivéssemos numa ditadura, né? Então, mas é tudo aquela coisa assim, Vossa Excelência para cá, senhor ministro para lá, Vossa Senhoria e não sei o quê. Ali, nessa reunião do 22 de abril, realmente foi uma coisa assim atroz, uma coisa que nunca existiu, ou pelo menos nunca foi registrada na história do país naquele momento. Eu nem sei se chegou a haver uma ata da reunião, porque a impressão que se tem é que naquilo não teve conclusão nenhuma. Foi simplesmente uma catástrofe assim, monumental, né? Então, eu acho que nem tanto um lado nem tanto o outro. Eu penso que o Bolsonaro, ele realmente assim, ele é um cara muito tosco, mal preparado, não tem noção de onde ele está, não está preparado para ser presidente nem de sindicato, nem de condomínio, daquele condomínio onde ele mora lá no Rio de Janeiro, né? E que chegou nessa situação por uma circunstância que foi, nem, eu diria, nem o enfraquecimento da esquerda,
ou das esquerdas, embora tenha havido esse enfraquecimento. Mas o problema é que a direita tradicional desmoronou. Então, sobrou para o antipetismo, né? Sobrou o Bolsonaro. E eles entraram. Né? Aí, nesse ponto, sim, lembra um pouco a situação do Hitler aqui na Alemanha, que também, lá na década de 30, de repente, o que sobrou para a direita alemã foi apostar no fato de que o Hitler seria um passageiro temporário do ônibus da política alemã, e deu no que deu. Né? Então, eu penso que com o Bolsonaro aconteceu a mesma coisa. Ele entrou nesse vácuo deixado pelo desmoronamento da direita e pela inviabilização da candidatura do Lula, graças a essa campanha insidiosa promovida pela Lava Jato e por toda a mídia tradicional no Brasil, que abriu o caminho para o Bolsonaro. Exato. Flávio, indo para os finalmente do nosso papo rápido aqui, delicioso, ainda voltando a pegar os impactos, você falava um pouco de como que a mídia europeia, nessa contradição, nessa coisa meio esquizofrênica de apoiar o neoliberalismo, mas ter uma visão crítica do Bolsonaro, tem se comportado. Os impactos vão ocorrendo em todas as áreas. Eu vi que na semana, até escrevi um textinho sobre isso, mas 2 semanas atrás, uma ONG aí da Alemanha fez uma petição online que em poucas horas colheu mais de 300 mil assinaturas, solicitando que exortando as 3 principais redes de supermercados aí do país a não venderem mais produtos brasileiros produtos agrícolas brasileiros, pecuários, em função da devastação da Amazônia. Né? É uma coisa até contraditória, que aí está na onda da esquizofrenia que você falava aí da mídia, porque o agronegócio aqui no Brasil foi o que bancou o Bolsonaro, foi um dos setores decisivos para a eleição do Bolsonaro, chamados ruralistas, né? Antigamente se falavam os latifundiários, né? Foram os que bancaram essa turma, que bancaram o Bolsonaro. E agora você pode ter impactos na economia. Eu gostaria de saber se você tem acompanhado um pouco essa situação, mesmo não sendo tua área propriamente economia, mas como que está? Quais poderiam ser os reflexos na economia do governo Bolsonaro? Os ruralistas vão se arrepender da besteira que fizeram ou não? Eu não sei se eles vão se arrepender. É difícil saber o que passa pela cabeça desse pessoal, mas eu tenho observado que já existe muita reticência por parte de alguns representantes dos ruralistas, não é, com relação ao que está acontecendo. Em primeiro lugar, deve-se dizer que nos últimos anos, aqui nos últimos tempos, a questão ecológica voltou, graças a temas como aquecimento global, voltou a ter uma importância muito grande. Sempre teve, né? Mas agora cresceu mais essa importância. Então, por exemplo, um dos efeitos disso é nas eleições que ocorreram agora na França, por exemplo, e aqui na Alemanha tem acontecido o mesmo, o Partido Verde tem crescido, né, na preferência do público. O Partido Verde entrou numa crise depois que eles participaram do governo desse nosso século agora, que introduziu reformas neoliberais aqui na Alemanha e em outros lugares da Europa também, né? Mas agora eles voltaram a crescer, né, devido a essa questão, provocada até como uma reação às posições do Trump, dos Estados Unidos, né? E também, assim, aí tem essas contradições. Quer dizer, agora, por exemplo, aqui na Europa existe um grande temor em relação à Rússia, porém, essas posições vêm sendo favorecidas até pela própria presença chinesa, que tem, por assim dizer, amolecido na questão ambiental. Amolecido no bom sentido da palavra. Quer dizer, eles têm tentado se colocar como assumindo posições em relação à questão ambiental que no passado não tinham. O governo chinês era um governo muito duro nessa questão. Lembrava os governos da ditadura brasileira, quando, por decreto, o Brasil não tinha problema energético, não tinha problema ecológico, né, e, inclusive, ecologia era tema de segurança nacional. Era crime contra a segurança nacional, porque vários ecologistas foram literalmente presos por levantarem a questão ecológica no Brasil naquela ocasião. Então,
Com isso, existe uma pressão muito grande de grande parte da opinião pública disseminada, né, sobre essas cadeias, sobre o governo, sobre o Parlamento Europeu, né? Então, já houve, por exemplo, uma cadeia sueca de supermercado que já anunciou que não vai mais comercializar produtos brasileiros, produtos agropecuários brasileiros, né? E isso também, a pressão tem crescido aqui. Além das dificuldades que Ernesto Araújo, que Weintraub, no passado recente, criaram em relação à China, né, que é a principal parceira comercial do Brasil hoje. Há um dado que é importante levar em conta também, que pesava naquele outro aspecto que eu mencionei, do peso político das esquerdas da América Latina e do Brasil. O Brasil é um bicharoco enorme, né? É uma das principais economias, principais territórios, principais populações do mundo. Não dá para tapar o Brasil com a peneira também, né? Os chineses, por exemplo, dificilmente vão deixar de negociar com a soja brasileira. Eles precisam disso, eles dependem disso, né? Agora, que isso pode prejudicar a expansão e que pode levar a situações de dificuldades setorializadas aqui, eu não tenho a menor dúvida, né? Inclusive, pode muito bem que os governos aqui não queiram, claro, eles não vão assinar uma proposta oficial de boicote de produtos brasileiros, mas isso pode acontecer em relação a uma parcela muito grande da população que tem uma consciência muito grande, sim, e proativa em relação às questões do meio ambiente, em relação a questões como a Amazônia, como eu já disse, populações indígenas e coisas desse tipo. E, além do mais, tem o fato de que a posição do governo Bolsonaro, especificamente em relação ao Covid-19, né, é considerada como uma catástrofe de ordem mundial. Então, de fato, eu espero assim que a minha expectativa é que, sim, os negócios brasileiros vão passar por momentos difíceis. Eu acho que a banca não vai fechar, mas vai haver setores que vão reagir de maneira muito forte em relação a esse pandemônio ecológico e outros que estão acontecendo no nosso país. Flávio, para fechar a nossa conversa, era exatamente esse tema que você já pegou aí da pandemia, né? O Brasil, essa semana, atinge 60 mil mortos, né? O Brasil, o desastre é coisa impressionante, a tristeza que está se abatendo sobre o povo brasileiro, seja do ponto de vista das mortes, da condição de saúde, seja do ponto de vista social, da economia. O país está quebrado, as pessoas estão passando fome, né? O governo não tomou nenhuma providência séria para ajudar a enfrentar essa situação. Então, o governo foi isso que você já tinha falado, era o governo que, copiando o Bush, falava que era gripezinha, que era histeria e tal. O Bush Hoje eu não, vi... o Trump. Desculpa, o Trump, desculpa aí. Não, tudo bem. Hoje saiu nos jornais que os 27 países da União Europeia concordaram em abrir as fronteiras externas nessa quarta-feira, dia 1º, para 14 países considerados menos críticos em relação ao risco do contágio do coronavírus. E o Brasil está fora dessa lista, exatamente por causa da situação dramática da pandemia. Como que está repercutindo aí na Europa, na Alemanha, essa postura do Brasil com relação ao postura do governo Bolsonaro com relação ao coronavírus? Para a gente tentar fechar aqui. Bom, como eu já disse no começo, muito mal, né? E eu penso que esse caráter maligno da postura do Bolsonaro, ele também tem dois aspectos. Primeiro, ele é mal em si, né? Quer dizer, a postura do governo é criticada violentamente, com muita veemência, melhor dizendo, né, na mídia e também em organismos oficiais. O Macron, por exemplo, tem sido muito crítico em relação ao governo Bolsonaro especificamente. E existe um outro aspecto negativo, é que isso encobre também, não deixa aparecer medidas positivas que acabaram ocorrendo. Quer dizer, então, por exemplo, nós estávamos comentando aqui o desastre que foi para a Inglaterra, o Reino Unido, o desmonte
do sistema público de saúde a partir do governo da Margaret Thatcher, né? Agora, uma coisa que é clara que acontece, apesar de todas as precariedades, é que se não houvesse um sistema como o SUS no Brasil, o desastre ia ser muito maior. Sim, lógico. E o SUS é uma coisa também, aí eu vou entrar nesse aspecto, ela é quase única no mundo. Não existe em outros países um sistema tão amplo, tão igualitário, eu digo, apesar das precariedades, apesar muitas vezes da falta de recursos, da falta de apoio e da campanha de boicote ao SUS que é feita sistematicamente na mídia tradicional, inclusive, né? O SUS não tem paralelo em outros países. Eu vou dar um exemplo muito concreto aqui, com todos os problemas também, todas as qualidades e tal. A situação aqui na Europa, a situação da Suécia, ela é mais catastrófica do que a do Brasil, porque a taxa de letalidade em comparação com a população e o número de casos é a mais alta do mundo, é a da Suécia. E lá houve uma verdadeira devastação nos lares de idosos. Até porque também, diga-se de passagem, a Suécia é um país que tem uma população idosa muito grande em relação a outros níveis etários da população. E isso se deveu ao fato de que o sistema de saúde sueco, oficial, sistema público, fez a opção errada no começo. Hoje eles estão reconhecendo isso, mas não conseguem voltar atrás. Quer dizer, então eles fizeram essa oposição, eu acho horrível esse termo, mas é o termo usado, vamos partir para a imunização do rebanho, eu acho o termo horroroso, né? Mas é o termo oficialmente empregado, inclusive por quem entende do assunto. Então, o que aconteceu aí, nesse caso, é que eles não fecharam, deixaram tudo ao encargo da população, não fizeram nada disso, e nos lares de idosos, por exemplo, os próprios trabalhadores levaram para esses lares o vírus com um efeito devastador nesses lares, né? E hoje, como eu disse, eles estão arrependidos, mas não têm coragem política de voltar atrás, porque a população entrou, né, particularmente os mais jovens, entraram nesse mundo do e daí, né? Agora, em relação a essa questão do Brasil, aqui na União Europeia, eu penso que, bom, eles têm, para mim é uma coisa muito negativa, mas eles têm a sua dose de razão. Quer dizer, porque uma das medidas... Por exemplo, eu vou dar um exemplo de outra ponta aqui. Um dos primeiros países do mundo que se declarou livre do vírus, do coronavírus, foi a Nova Zelândia, que teve políticas corretas e tudo mais, né, de fechamento, etc., inclusive com grandes elogios para a primeira-ministra Jacinda Ardern, que elogios merecidos. Aí a Nova Zelândia abriu as fronteiras. Resultado, em uma semana, 2 semanas, voltou a explodir tudo de novo. Então, de fato, essa contaminação que vem de fora é um fato e tem que se prestar atenção nisso. Então, o que nós podemos dizer é que o Brasil está em boa companhia, né? Quais são os outros países que também têm restrições de viagem? Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Turquia e Índia. Então o Brasil não está sozinho, digamos assim, nessa questão. Agora, um efeito também que eu penso que é meio devastador nesse aspecto, né, junto a essa parcela enfatuada da classe média brasileira, que vinha para cá falar mal do governo Lula, falar mal do Brasil, né, que vinha para cá dizer que era socialismo, que era comunismo, não sei o quê, que agora está privada de poder vir fazer a sua viagemzinha para a Disneylândia nos Estados Unidos, ou para vir aqui passear, né, nas capitais europeias, passear usando um transporte público que muitas vezes eles abominam aí no Brasil, né? Então, para essa parcela, assim como nós estamos falando dos aspectos apreensivos de alguns membros dos ruralistas brasileiros, latifundiários, né, ou do agrobusiness, do agronegócio, também para essa parcela isso é um golpe moral bastante duro, quer dizer, de sentir, de repente, que quando se diz que o Brasil está virando um pária, isso atinge pessoas também. Muitas vezes até pessoas que não têm nada a ver com isso, pessoas que
não votaram no Bolsonaro, ou que estão tentando levar adiante um comportamento responsável, né? Até mesmo dirigentes ter um comportamento responsável perante a pandemia, né? Então, em todo caso, esperemos que isso seja uma lição que, aos poucos, né, vá ser metabolizada por uma grande parcela da população, que eu penso que é uma parcela da população que votou no Bolsonaro que não tem remédio. Votaram porque querem mesmo a canalice, votaram porque querem a volta da ditadura mesmo, é isso que eles pensam, armas e não sei o que lá. Tem uma outra parte que eu acho que não. Votou porque exatamente não queria votar no PT, por causa da campanha antipetista, mas também não queria mais votar na direita tradicional, e que essa eu vejo também está com uma dificuldade meio grande de se reciclar. Quer dizer, eles também ficam dando 2 no cravo, 5 na ferradura, 3 no cavalo, né? Uma hora de, não, Bolsonaro é um horror. Ah, não, mas agora temos que ter tolerância, o FHC, temos que ter tolerância em relação ao Bolsonaro. O que é isso? Né? E lembra os alemães aqui do passado que diziam que tinham que tolerar o Hitler, porque era um mal necessário para livrar a Alemanha do comunismo. Olha no que deu. Muito bem, doutor Flávio Aguiar. Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou podemos fechar por aqui? Aí você que está com a palavra. O que eu gostaria de acrescentar é o seguinte: em primeiro lugar, cuidem-se todos. Né? Vamos nos cuidar. Aqueles, inclusive, que acreditamos na democracia, que acreditamos assim nas políticas sociais que vinham sendo conduzidas com problemas aqui e ali, mas com grande efeito positivo na vida brasileira, vamos nos cuidar para continuar apoiando isso que for necessário. E segundo, não vamos permitir que isso nos desabe, né? Não vamos cair. Eu tenho lido muitas coisas com preocupação diante esse palavreado horroroso que os bolsonaristas usam, que o Bolsonaro usa, essa coisa de tratar política como se fosse assim uma coisa para palavrões. Muitas vezes eu vejo comentaristas do nosso campo fazendo a mesma coisa, né? Então é palavrão para cá, palavrão para lá, insulto. Não vamos permitir que isso nos conduza a imitar esse tipo de comportamento. Vamos procurar manter a credibilidade. Aqui no caso da informação, como você faz, vamos manter um comportamento digno, buscando credibilidade, certeza e também abertura e diálogo. É isso. Muito bem. Te agradeço muito. Resolvida a quarentena, você vem ao Brasil e aí vamos combinar, nos encontrar. Combinar lá com o Palhares, vamos sair para comer, beber e dar risada. O chopp nos aguarda. Com certeza, com certeza. Tá bom. Flávio, brigadão, viu, mestre? Bom trabalho aí, tá? Eu que agradeço, bom trabalho para você também. E cuide-se você também. Cuide-se direitinho também. Um abração, um abração. Tchau, tchau, Flávio. Brigadão. Tchau.